Há um personagem nas Escrituras que aparece sem aviso, desaparece sem despedida e deixa os teólogos em silêncio há séculos. Ele não tem pai listado, nem mãe registrada, nenhuma data de nascimento, nenhuma lápide. E ainda assim, o próprio Abraão, o amigo de Deus, se curvou diante dele e entregou seus despojos de guerra, como se estivesse diante de alguém infinitamente superior. Este homem chama-se Melquisedeque, e se você acha que ele é apenas um personagem secundário do Antigo Testamento, prepare-se para descobrir por que o Novo Testamento dedica capítulos inteiros a ele, por que artistas do Renascimento esconderam símbolos sobre sua identidade em telas proibidas, e por que sua história muda completamente a forma como você enxerga a fé, o sacerdócio e sua própria relação com o divino. Tudo começa em Gênesis, capítulo 14. Abraão acabara de vencer uma batalha brutal contra 4 reis aliados que haviam sequestrado seu sobrinho Ló. Ele volta carregando os despojos de guerra, exausto, coberto de poeira e mancha vermelha escura, quando de repente surge um homem vindo de Salém. Ele traz pão e vinho. E a Bíblia o apresenta com apenas 3 informações. Ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e seu nome significa Rei de Justiça. Nenhuma genealogia, nenhuma origem, nenhum contexto familiar. E isso, numa cultura obcecada por linhagens, é absolutamente revolucionário. Abraão, que nunca se curvou diante de rei algum, inclina-se diante desse estranho e lhe entrega o dízimo de tudo. Pense nisso. O pai da fé reconhece a autoridade espiritual em alguém que simplesmente aparece. A cena é rápida, mas as implicações são eternas, porque séculos depois, o autor da carta aos Hebreus retoma esse encontro e o transforma numa das bases mais profundas da teologia cristã. O silêncio genealógico de Melquisedeque não é acidente literário, é teologia codificada. Todos os personagens bíblicos importantes possuem árvores genealógicas detalhadas. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, e assim por diante. Moisés, Arão, Davi, todos possuem registros. Mas Melquisedeque, nada. Hebreus capítulo 7 afirma que ele permanece sacerdote para sempre, justamente por não ter começo de dias nem fim de vida. Alguns estudiosos antigos chegaram a sugerir que ele era uma teofania, uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo. Outros dizem que era Sem, filho de Noé, ainda vivo na época. Mas a verdade que o texto quer destacar é esta. Melquisedeque representa um sacerdócio que não depende de linhagem humana. Enquanto os sacerdotes levitas morriam e eram substituídos, ele aparece como alguém eterno, imutável, e isso aponta diretamente para Cristo, cujo sacerdócio não vem de Arão, mas de uma ordem superior, anterior, perpétua. Agora, observe o simbolismo da cena: pão e vinho. Não é um detalhe casual. Melquisedeque não traz ofertas de animais, não oferece incenso. Ele traz os elementos que Jesus usaria milênios depois, na última ceia, para instituir a nova aliança. Aquele pão partido, aquele vinho derramado, prefiguravam o corpo e o mancha vermelha escura do cordeiro. Artistas renascentistas, especialmente os que tiveram acesso aos arquivos secretos da Igreja, captaram essa conexão. Em obras de Rafael, Melquisedeque é frequentemente pintado com um semblante celestial, quase glorificado. Suas vestes brilham. Ele parece não pertencer ao chão que pisa. E há algo mais. Em algumas telas, ele segura não apenas os elementos da comunhão, mas chaves douradas, representando a autoridade espiritual absoluta. Essas imagens não são fantasias. São interpretações visuais de uma verdade que o texto bíblico sussurra. Melquisedeque carrega em si o protótipo do sumo sacerdócio eterno. A superioridade de Melquisedeque não é apenas simbólica,
ela é estrutural. A Bíblia argumenta que quando Abraão lhe deu o dízimo, ele estava reconhecendo a primazia daquele sacerdócio. E aqui vem a reviravolta. Levi, o ancestral de todos os sacerdotes do Antigo Testamento, ainda estava nos lombos de Abraão quando isso aconteceu. Ou seja, até Levi, de forma indireta, pagou dízimo a Melquisedeque. Isso significa que o sacerdócio levítico, com todo o seu esplendor, seus rituais, suas vestes bordadas e sacrifícios diários, estava subordinado a algo maior. A lei mosaica era temporária, mas a ordem de Melquisedeque, eterna. Cristo não veio da tribo de Levi, ele veio de Judá, e ainda assim foi declarado sumo sacerdote. Como? Segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o salto teológico que muda tudo. Jesus não apenas cumpre a lei, ele transcende o sistema inteiro e restaura algo anterior, mais puro, mais poderoso. Vamos agora ao coração da simbologia oculta. Existem afrescos discretos em capelas italianas, murais em criptas antigas, vitrais esquecidos em catedrais europeias que retratam um Melquisedeque em pé, entre dois mundos. À sua esquerda, o deserto de Canaã. À sua direita, o trono celeste. Ele é o único personagem pintado dessa forma. Nem totalmente terreno, nem exclusivamente divino. Ele habita a fronteira. E essa fronteira é a mesma que Cristo atravessou ao se tornar mediador entre Deus e os homens. Alguns mestres barrocos usaram luz e sombra de maneira magistral. Metade do rosto de Melquisedeque iluminada, a outra metade em penumbra, sugerindo mistério, transcendência. Não era apenas estética, era catequese visual. Eles sabiam que aquele homem não poderia ser totalmente compreendido com categorias humanas. Ele era um sinal, um prenúncio, uma porta entreaberta para o eterno. E então, chegamos ao ápice. O encontro entre Abraão e Melquisedeque não foi um episódio isolado. Foi um ensaio do que aconteceria na cruz. Ali, no Vale de Salém, futura Jerusalém, dois sacerdócios se encontraram. Um humano, imperfeito, baseado em descendência. Outro eterno, perfeito, baseado em justiça. E o que Melquisedeque fez? Abençoou Abraão. Não pediu permissão. Não negociou. Simplesmente abençoou. Porque quem abençoa é maior do que quem é abençoado. E o que isso significa para você hoje? Significa que o sacerdócio que intercede por você, agora mesmo, diante do trono de Deus, não é frágil, não muda, não falha. Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, vive para sempre. E sua intercessão nunca cessa. Esse é o peso dessa revelação. Não é mitologia, é fundamento da sua esperança. Se essa revelação tocou você, se esse mergulho na profundidade das Escrituras acendeu algo dentro do seu peito, então inscreva-se agora no canal Bíblia. Ative o sininho, porque toda semana destravamos mistérios que a religiosidade superficial esconde. Comente aqui embaixo. Qual personagem bíblico você quer que a gente explore a seguir? Sua jornada espiritual merece mais do que repetição. Merece revelação. Melquisedeque desapareceu do relato bíblico tão misteriosamente quanto surgiu. Mas o rastro que ele deixou atravessou milênios. Ele provou que Deus nunca dependeu de sistemas humanos para se revelar. Provou que antes da lei, antes do templo, antes de qualquer ritual, já existia um sacerdócio eterno fundado em justiça e paz. E esse sacerdócio encontrou sua plenitude em Jesus Cristo. Não importa quantas gerações passem, não importa quantas teologias sejam escritas, a verdade permanece. Você tem um sumo sacerdote que nunca morre, que nunca falha, que nunca desiste de interceder por você. E isso, meu amigo, muda absolutamente tudo. Até o próximo mistério.